Hoje, tudo bem? Vamos aí dar um tempinho, aguardar mais pessoas para que possamos iniciar aí a nossa live. Hoje estou pelo Facebook e Instagram. Instagram já está no ar, já iniciei, porém no Facebook estou aguardando aqui o comando. Eu já estou com... Olá, pessoal aí do Instagram, vamos chegando. Meu primo Francisco Salles, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui me assistindo, né? Hoje um tema muito interessante sobre revisão de pensão alimentícia. E aqui eu estou aguardando o comando do Facebook, já que o tema de hoje é um tema interessantíssimo e estou tendo a oportunidade de apresentar por duas redes sociais muito poderosas, que é Instagram e Facebook. Só um momentinho. No Facebook, nós temos um tempo, podemos ultrapassar 1 hora. Só que no Instagram, deu 1 hora, a gente já tem que desligar. Então, vocês aí do Instagram, com 1 hora, eu já encerro. Olá, Facebook aqui já entrando, né? Pessoal que está acompanhando pelo Instagram, só um minutinho para a gente sincronizar as duas redes sociais ao mesmo tempo e seguirmos. Tá todo mundo aí, pessoal do Instagram, estão me ouvindo bem? Dá o feedback aí para mim, todo mundo aí. Instagram, tudo ok? Ô Shirley, tu tá acompanhando aí o Instagram, como é que está? O som, a imagem, tá legal? Ó, Facebook agora já ao vivo. Vamos lá, Facebook aí. Pessoal que está pelo Facebook, por gentileza, dá um ok aí, como é que está a imagem, o som. Está pelo Facebook, por gentileza, dá um ok aí. Só aguardar chegar um pouquinho mais de ouvintes para que nós possamos entrar. O tema de hoje é sobre revisão de pensão alimentícia. Revisão de pensão alimentícia. Portanto, quem pode propor essa revisão de pensão alimentícia? São aquelas pessoas que têm um título executivo judicial, seja por meio de uma sentença condenatória, que é aquela sentença em que não houve acordo, ou por sentença homologatória, que é quando as partes combinam o valor da pensão e levam para o juiz apenas para homologar. Então, só essas pessoas que têm um título judicial que determina um valor de uma pensão é que podem propor essa medida de revisão de pensão alimentícia. Iniciando, muita gente aqui já me conhece. Hoje, mais uma vez, eu quero agradecer a quem está chegando, a quem está dando essa oportunidade de prestigiar aqui esse tema através do Facebook e do Instagram. E em breve estaremos apresentando também através do YouTube, né?
que para o YouTube precisamos de mais seguidores, e no momento o YouTube é tudo novo, é um mundo novo e estamos engateando ainda. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Alexandra, advogada, tenho uma experiência jurídica de mais de 12 anos, 13, 14 anos por aí. Atuo em várias áreas do direito, buscando sempre fazer o melhor pelo meu cliente. Eu sempre busquei conhecimentos para isso. Fiz 8 pós-graduações e 2 mestrados. Tá? Alguns desses cursos nunca pratiquei, porque nunca me surgiu oportunidade, como, por exemplo, mestre em Direito Empresarial. Nunca fiz uma ação nessa área. Até houve um momento na minha vida de que eu propus fazer uma recuperação de falência gratuita, apenas para ter o prazer de advogar nessa área que não me aparecia ações. E não apareceu, e lógico que hoje eu não faço mais, né? Então, atuo com direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito civil, de um modo geral, direito do consumidor e outras áreas do direito. E o tema que eu trago aqui hoje é sobre revisão de pensão alimentícia. Como já falei, quem pode propor essa ação? Quem tem um título judicial. Esse título, quando você perceber, você, pai ou mãe, perceber que a sua pensão, ou a pensão do seu filho, a pensão da pessoa que você representa, está defasada, isso principalmente para aquelas pensões que são fixadas os valores. Às vezes não é muito comum, mas existem muitas sentenças por aí com valores fixados. O juiz determina que o pai ou a mãe, que o pagador, né, a pessoa da obrigação, pague um valor fixo. Determino que o pai pague a pensão de R$300 todo dia X ao filho. Tudo bem. Aí ele tem um valor fixado. Imagine que esse valor foi fixado há 3 anos atrás, 4, 5. Está bem defasado. Não precisa nem se reforçar isso aqui. Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento vai saber que uma sentença que traz um valor fixado, ela é muito mais prejudicial do que qualquer outra. É por isso que, na maioria das sentenças, os juízes não fixam valores. Eles determinam por meio de porcentagem. Ou seja, determina que o pai pague 20%, ou determina que o pai pague 30%, ou 15%. Quando eu falo pais, né, é pai ou mãe, é quem está ocupando o encargo de pagar essa pensão. Aí, de repente, quem pode cobrar? Quem recebe, seja a esposa, o esposo, o filho, o avô ou a avó. Todas as pessoas desse círculo familiar que representa o direito de menor ou quem recebe diretamente tem o direito de propor essa medida na justiça. Essa medida é uma medida que só pode se dar por meio judicial, ou seja, por meio de um juiz. Tá? Ela pode até, no curso do processo, ocorrer um acordo, onde as partes, em comum acordo, resolvem ou aumentar ou diminuir. A pensão alimentícia tem como objetivo aumentar, a revisão da pensão tem como objetivo aumentar ou diminuir o valor. Muitas vezes um pai foi condenado a pagar uma pensão
e de repente muda a sua situação financeira. Eu procuro aqui, gente, trazer uma linguagem o mais simples possível, porque o meu público não é um público advogado. Tem de repente 2, 3, 10 colegas aí acompanhando ou vai assistir depois, né? Mas é um público, eu falo diretamente para o público que não é do mundo jurídico, que não é advogado, que não é operador do direito, que não é muitas vezes estudando direito, o que isso não impede de quem quer que seja advogado, juiz, promotor, qualquer pessoa possa compreender, porque a linguagem simples, ela e de fácil compreensão, chega a todos os ouvintes sem levantar nenhuma dúvida. Por isso que eu trago essa linguagem comum do dia a dia das pessoas. Então, quem pode propor? Todo aquele que recebe. E ela pode propor só para aumentar? Não. Ela deve ser proposta em juízo, tanto para aumentar como para diminuir. Para isso, eu fiz um roteirinho aqui sobre essa medida judicial, que é a revisão de pensão alimentícia. E buscando trazer, ou ser a mais clara possível, trazer informações de forma simples, clara e objetiva, eu fiz um roteirinho onde trago perguntas e respostas, né? Por exemplo, a revisão de pensão alimentícia pode ser proposta tanto para aumentar como para diminuir. Pode propor o filho, se maior de 18 anos, ou quem lhe representa, seja o pai, a mãe, o avô. Essa pensão, para você propor essa medida, você tem que ter provas. Se você propõe para diminuir, você tem que provar que sua condição financeira caiu, diminuiu. Por exemplo, você tinha um emprego onde você tinha um salário, o pai ou a mãe, quem paga, tinha um salário de X valor, de R$2.000. Ele pagava uma pensão de R$500, por exemplo. De repente, ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego e entrou no seguro-desemprego. Quando ele vai receber o seguro-desemprego, automaticamente o seguro já é menor que o salário dele. Então, essa pessoa já entra nesse público que tem o direito de pedir a diminuição da pensão. Então, procura um advogado, apresenta a documentação a seu advogado já nessas condições, né? Apresenta que perdeu o emprego, mostra que está recebendo seguro-desemprego e, portanto, precisa dessa medida para não comprometer seu próprio sustento. Lógico que o advogado vai preparar a ação com essa prova incontestável de que a renda diminuiu, porque antes você tinha um salário, digamos, de R$2.000 e hoje o seu salário é R$1.500, ou seja, você já teve um prejuízo aí de R$500 e é uma prova que não tem como contestar. E você não tem outra fonte de renda, sua fonte era somente aquele emprego. O advogado, por sua vez, experiente, né, e cuidadoso com o direito de seu cliente, ele vai apresentar essa prova em juízo e pedir via liminar a redução da pensão alimentícia, sobre risco, né, sobre o risco de comprometer o sustento daquele que paga. Portanto, não é difícil conseguir um liminar na justiça. O que você precisa é fortalecer o seu pedido levando provas. E o advogado não faz milagres. Eu estou falando para o público, para você que paga. O advogado, ele conhece o direito, ele conhece o caminho. E você
Sabendo agora do seu direito e sabendo que isso só é possível se você levar prova, já vá para o advogado com essas provas em mãos. Com certeza, se for a ação bem preparada, não precisa nada melhor para o advogado do que você já chegar lá com essas provas. Porque se você não precisa esperar o advogado te pedir. Se você não levar, lógico que um advogado que se preocupa com o resultado, né, que quer realmente ver seu problema resolvido, ele vai te pedir, vai dizer, olha, é o seguinte, uma revisão de pensão sem eu provar para o juiz o porquê do meu pedido, eu não vou conseguir via liminar, não vou. Então, se não conseguir eliminar, o processo segue, né? Porque você não provou, você não tinha como provar ao juiz que seu salário diminuiu, né? Logicamente vai ser bem difícil. Aí há um outro meio de prova, já que a condição da diminuição da renda dele não se deu porque perdeu o emprego, se deu por outra razão. Exemplo, um pai que é comerciante. Sim, tudo é possível. Digamos que, em sendo uma outra condição, o que ele deve fazer? Simplesmente, ele pode arrolar testemunha. Ah, pode, eu posso apresentar em juízo uma ação de revisão de pensão e eu não tenho nenhuma prova, apenas as minhas testemunhas. Eu posso, né? Claro que pode. A testemunha é uma prova. Agora, essa testemunha tem que estar sabendo tudo sobre sua condição financeira. Porque se ela chegar lá, gaguejando, na hora do interrogatório, o juiz vai fazer inúmeras perguntas para confirmar se aquele seu pedido de fato procede. Se for uma testemunha que vai para lá falar a verdade, e com certeza vai convencer o juiz, porque nada mais justo do que você ir em juízo falar a verdade. Quem fala a verdade só fala uma vez. Quem mente, não. Então, você consegue também diminuir o valor dessa pensão, provando para o juiz que sua renda diminuiu. Um exemplo agora é esse período de pandemia, né? Você, pai de família, que tem uma lojinha, uma mini loja, e de repente teve que fechar seu comércio. Por quê? O que aconteceu? Determinação da gestão pública, seja municipal ou federal, que fechou todo o comércio, como aconteceu aqui na cidade de Vitória da Conquista. Aí você só tinha essa renda, essa renda originada da venda da loja. Sua renda zerou. Sua renda zerou. E aí? Essa é uma condição ou um meio correto de você buscar diminuir, ao menos que provisoriamente. Olha, o comércio caiu, minha loja está fechada, fato, prova através de um decreto municipal ou estadual que existe uma norma determinando que o comércio fique fechado de tal dia a tal dia, portanto, por X meses, você precisa que revise essa pensão. Com certeza, também é uma forma de você ganhar. Mas, nesses casos, em se tratando de algo tão novo, tão inovador como é essa pandemia, né? Essa época em que estamos vivendo, eu sugiro até diferente. Entra em acordo com a mãe. Olha, mãe, é o seguinte, estou com a loja fechada, a minha pensão de fato foi determinada ou homologada para mim pagar X valor, digamos R$1.000, mas como que eu vou pagar R$1.000 se a loja está fechada, eu estou sem renda? Eu próprio estou passando apuros para garantir meu sustento, ou eu estou recebendo ajuda de meus pais, dá uma justificativa para a mãe. A mãe, por sua vez,
ela também tem que se sensibilizar com a sua condição, até porque é verdade, é real. A verdade dos fatos não dá para mudar, né? Contra a fatos não há argumentos. O que ela iria dizer para você? O que eu sugiro? A mãe, não dá para dizer assim, dá para deixar uma criança sem alimentos. Lógico que não. Não dá para deixar uma criança sem alimentos. Mas dá para algumas coisas economizar. Por exemplo, lazer nesse período de pandemia. Não dá para ter lazer, né? Dá também para trocar, né, algumas despesas aí que estão suspensas, deixar de pagar, como água, luz, estão todos esses serviços, por força também de determinação judicial, proibido a suspensão, né? Então, faz aí algo para evitar levar maior problema para esse pai ou para essa mãe, para essa pessoa que é responsável de pagar essa pensão, até porque essa pessoa não pediu crise, essa pessoa não pediu para o comércio dele ou dela fechar. E assim por diante, eu acho que o diálogo é tão importante nessas relações, nesses problemas que podem ocorrer num curso de um processo de revisão de pensão ou em qualquer outro. O que eu sugeria era que, sem intervenção do Poder Judiciário, eles pudessem, em sendo essa situação, por conta do Covid-19, da pandemia, e o comércio teve que fechar, os pais se entenderem e combinarem entre si que durante o período da crise o pai pagaria apenas X valor, haja vista que até mesmo a situação dele se encontra comprometida. Essa seria uma dica minha como advogada, como mãe, porque não dá para dizer deixa a criança sem alimento, isso não, de jeito nenhum. Dá até para fazer uma economia, tirar alguns gastos. E nós temos que sempre estar renovando. E numa situação dessa, num período desse em que estamos vivendo agora, com essa pandemia, nada mais justo do que o diálogo e um entender o outro de que isso ninguém impediu, isso ninguém provocou, aconteceu por conta de algo que nem se sabe ainda a origem, nem se sabe ainda a cura, e que a melhor coisa a fazer são os pais, o devedor da pensão e o credor se compor, fazer um acordo, tá? Isso sem precisar levar essa informação para o filho, evitar levar uma preocupação nesse nível para uma criança, para que essa criança não cresça com sequela. Mas digamos que a situação é outra. A situação é outra, nós estamos diante de um caso, de uma revisão de pensão, de um pai ou de uma mãe que pode pagar, tá? Pode pagar. Que a pensão foi determinada há alguns anos atrás, que o juiz na sentença fixou o valor da pensão e nunca houve um aumento. A pensão foi determinada em 2017, por exemplo. Eu quero que cada um de vocês ouça bem o que eu estou falando e leve a seu caso para você saber qual é o momento certo e por que você vai pedir, tá? Então, o pai nunca pagou. E aí, você vai continuar o resto da vida com esse valor fixo, sem nunca esse pai ter a consciência, ou essa mãe, de que deve aumentar esse valor, aproveitando-se de um título que, por descuido do advogado ou por descuido da própria justiça, foi determinado um valor fixo? Não, sugiro que não faça isso. Sugiro que vá pelo caminho melhor,
procura a mãe, você mesmo aumente o valor. Ó, mãe, realmente eu tenho que admitir que a pensão está realmente defasada. Então você mesmo aumente. Se você aumentar, pai ou mãe, com certeza nem acionado na justiça você vai. Tenha só consciência, procura um contador e diga, olha, eu pago R$ 1.000 de pensão, já fazem 3 anos, nunca aumentou, eu nunca aumentei, porque o juiz fixou, determinou que a pensão é um valor X e eu acho que é isso, não é, e o contador vai atualizar, tá? Vai usar a tabela da própria justiça e vai atualizar e vai te passar quanto realmente é o correto para você pagar. Mas se nada disso é interessante para quem se enquadra nessa situação, não resta outra saída para a mãe, para o filho ou para qualquer um dessa relação que é beneficiado com essa pensão alimentar. Aí é onde você não pode fugir. Você que é mãe ou você que é pai, saiba que o direito não é seu, o direito é do seu filho. Você apenas é representante, tá? Você apenas é representante. Então, o que você faz? Se você nada fizer, você está sendo omisso. Vai lá no Código Penal, ver o que é omissão, tá? Então, nessa situação, para que você não seja uma pessoa responsável pelo um direito de um menor e se enquadre como uma pessoa que está praticando uma omissão, tá? Ou você, por livre e espontânea vontade, entre em acordo com a mãe e aumente o valor da pensão, ou admita que a mãe vai na justiça, vai provar que a pensão está de fato defasada e com certeza ela comprovando isso, não há por que ela não receber essa revisão. A revisão, como eu já falei, ela pode ser para aumentar ou ela pode ser para diminuir, tá? Não se entra na justiça para quando não se tem litígio. Só se entra na justiça quando existe um litígio. Portanto, quem quer evitar um litígio, muitas vezes gasta menos aborrecimento, não tem que gastar com advogado, porque muitas vezes a pessoa diz, mas eu vou para a justiça, eu sei falar, eu mesmo vou lá, eu mesmo me defendo. Não é bem assim. Nas ações de família, tá? Nas ações de família, você necessita de um advogado, tá? Os dois lados. Se você não pode pagar, procura um defensor público e você já sabe como é que funciona. Um defensor público, ele tem que atender inúmeras, centenas, milhares de processos. Porque eu conheço defensor que tem 10.000 processos. Imagina um advogado, tá? Que defende 10.000 processos e um advogado que defende 100. Lógico que a assistência é diferente, porque o tempo é maior. As pessoas dizem, eu não procuro o defensor público porque o defensor público não fala comigo, não atende telefone. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. O número de processos que ele assiste é enorme e ele não pode fazer. Existe, inclusive, uma proibição. O defensor público não atende telefone, tá? O defensor público só te vê na hora da reunião, da audiência. Somente naquela hora. Ele não pode, exatamente porque não há tempo para isso. Se você contrata o advogado, você vai ter que pagar o advogado. Então, não seria melhor que você tivesse feito esse acordo? Para isso, eu sempre debato. Não é porque eu sou advogada, eu vivo de advocacia, que eu acho que a melhor forma de se resolver isso seja na justiça. A melhor forma é no diálogo. Só vai para a justiça quando não é possível esse diálogo. Existem pais que se separam, que
não tem um processo na justiça. Por quê? Os dois querem simplesmente o bem-estar dos seus filhos. Então, a mãe sabe quanto ele pode pagar e ele sabe que a mãe administra muito bem, o casamento acabou, não deu certo por alguma razão. Então, os dois têm aquela preocupação com o filho. É diferente daquele pai ou daquela mãe que se separa e o filho já, muitas vezes, já fica para trás. Já constitui uma nova família e parece, aí vem, na nova família, vem filhos. Então, alguns pais, infelizmente, se comportam assim, já se preocupam apenas com aquela nova família que ele constituiu. Aí são esses casos que não tem como evitar. Vão para a justiça e na justiça é pior. E ainda que esteja na justiça, há ainda uma oportunidade na audiência de conciliação das partes fazerem um acordo onde o juiz ou o conciliador está ali só para remediar, só para intermediar ou dar sugestões. Quem fecha o acordo são as partes, ele dá sugestão, doutora, fala com sua cliente para ela aceitar X. Aí a doutora fala, explica por quê, explica que é melhor um acordo ali do que aquilo ali ir para o juiz entender por um valor menor ainda, e realmente pode acontecer isso, claro que pode. Claro que pode. Você nunca pode ter a certeza de que o juiz, você pediu para aumentar a pensão para R$1.000, o pai paga 500, mas ele ofereceu 700. Você nunca pode ter a certeza que o juiz vai se convencer com as provas que você apresentou, que realmente, tá, mediante o que o pai ganha e mediante a despesa do filho, vai convencer o juiz. Então, você pode dizer, não, eu não vou aceitar 700, mas 800. Aí, quem sabe, os dois advogados, junto com aquele mediador, acabam ali fechando, o que é muito melhor. O que eu aconselho e acho, assim, bem interessante, porque o desgaste é menor. O desgaste de uma audiência, de revisão de pensão alimentícia, de guarda, de exoneração de pensão, de guarda compartilhada, qualquer que seja a audiência, quando o assunto é direito de família, ela é complexa e ela envolve direito de menores. Então, quando você puder evitar esse estresse, porque o filho, querendo ou não, ele está antenado. Não é obrigado a mãe passar para o filho o que está acontecendo. O filho percebe. E tem pais, né, que quando entra no litígio, tem pais, pai e mãe, viu? Entra num litígio desse, começam a passar tudo para a criança. Essa criança fica com sequela, com problemas. Sempre digo para os pais, evite esse transtorno para seu filho. Você ama seu filho? Você quer o bem-estar dessa criança? Evita o seu problema, o litígio que existe entre você e a mãe de seu filho deve ser tratado fora do olhar dessa criança, fora dos ouvidos dessa criança. A criança entende tudo. Uma criança de 4 anos já percebe o que está acontecendo no entorno dela. Então, eu sugiro sempre aos pais para, nessas ações, evitar envolver essa criança para que ela não cresça com sequelas, com mágoa do pai ou com mágoa da mãe. É muito bom, é muito importante a saúde familiar permanecer ainda que o casamento não exista mais, tá? Quem paga a pensão sabe que tem o mesmo direito. Então, considerando que o direito de quem paga e o direito de quem recebe é o mesmo, eu não poderia estar aqui dizendo que a revisão de pensão é só para quem quer receber um aumento. Ao contrário, a revisão da pensão
Pode ser para aumentar ou para diminuir. Portanto, serve para quem recebe esse tema e também para quem paga. Nós já estamos aí com quase 40 minutos do tempo, né? E a live pelo Instagram, o Instagram corta com 1 hora. Pelo Facebook dá para continuar e estender aí por mais 1 hora e pouco, até porque eu fiz um roteiro para seguir, né? E dentro do meu roteiro, os pontos mais importantes que eu queria tratar aqui era preservar o bem-estar da criança, não num litígio desse, se puder resolver na esfera extrajudicial, resolva, que os pais, que o pai ou a mãe, quem paga, quem tem uma pensão de um valor já fixo. O que é valor fixo? É quando o juiz determina quanto tem que pagar. Quanto tem que pagar. É 500, é 200, é 300, é 400. Esses são os valores fixos. O que também não impede de quem tem um valor fixado em porcentagem tem o mesmo direito. Tá? Pode ser que em uma sentença judicial o juiz determinou que o pai pagasse 30% do seu salário, 30% do seu salário líquido. E o pai, né, vinha pagando os 30%. De repente, o pai diminui seu salário, sua renda. Ou seja, ele sofre uma queda de rendimento, aonde não restará outra coisa a fazer senão propor uma ação revisional ou uma ação de revisão de alimentos, tá bom? E eu costumo dizer muito de que o direito não socorre aos que dormem. Pais e mães, mais uma vez aqui eu quero te falar. O direito do teu filho é dele, você apenas o representa. Não deixe para lá, não se omita quando você se vê numa situação dessa. Busque sempre o melhor para seu filho, você pai, você mãe, tá bom? Outra situação aqui, dentro desse tema de revisão de pensão, quando o filho completou 18 anos, tá? E entrou na faculdade. O que você acha? O que aconteceu com esse filho? O filho completou 18 anos. Não seria o momento do pai se livrar dessa pensão e propor a medida de exoneração de pensão? Sim, seria. Só que aconteceu o contrário. O filho ingressou no curso superior. É o momento do pai combinar com o próprio filho, já que a partir de agora o filho não precisa mais da mãe ou do pai para representá-lo. Chegado o momento de pais, né? Tanto faz ser o pai como a mãe, conversarem sobre essa condição daqui para frente, porque o filho já é maior de idade. Aí o filho chega para o pai e diz: pai, o senhor paga a pensão e eu estou pensando em ingressar na faculdade. Para mim não ter um litígio com você, pai, eu lhe proponho, pague minha faculdade e continuamos no mesmo. A pensão vai continuar a mesma até eu completar 24 anos de idade ou até o momento correto. Até porque quando o filho termina a faculdade com menos de 24 anos, ali já termina o dever do pai de pagar também. O pai já não é obrigado mais a pagar. Muitos pais até continuam pagando porque por alguma razão, aí não cabe aqui essa discussão. Então o que eu falo?
filho está fazendo a faculdade, está dando o maior prazer para o pai, porque está garantindo o seu futuro, o futuro do próprio pai, porque filho também paga pensão para pai, tá? Depende da condição financeira. Então, o que eu sugiro? Entre em acordo, o filho é quem vai falar por si, a mãe não, já sai fora dessa relação a partir de agora, porque já não cabe mais à mãe fazer essa discussão, e sim ao pai e ao filho, e eles seguem. Nada mais justo do que o pai pagar a faculdade. Isso é se o pai pode, né? Nós estamos falando aqui de quem realmente detém condições para isso, porque se for um pai assalariado, aí infelizmente nós não podemos atribuir a ele esse compromisso de pagar uma faculdade, já que ele não tem, né? Mas estamos aqui justificando, exemplificando casos em que o filho completa 18 anos e não acaba a obrigação do pai seguir pagando, porque ele ingressou na faculdade. Agora, nós estamos com o tempo já avançado. Eu gostaria de abrir aí a sessão de perguntas sobre esse tema, revisão de pensão alimentícia, tá? Tanto para o Facebook como para o Instagram. Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? Pode ser dentro desse tema. Estou aqui pronta para ajudar, para responder, para esclarecer a você o que realmente você deseja saber. Vamos lá, perguntas, estou esperando. Ó, pai Lua Mares ali, Lua Mares, Val Alves, Velozes do Asfalto. Tá muita gente aqui, que bom, que bom. Obrigada a todos vocês que estão aqui me assistindo. Marcos Aragão, Ulisses Souza, Alexandra, muito boa a sua live, suas orientações. Vou me esforçar. Parabéns, faz isso, amigo, faz isso, que isso é muito bom. Marcos Aragão, doutora Alexandra, minha câmera aqui tá dando problema aqui. Quando eu me arrumo numa rede social, aparece problema na outra. Só no celular, não é? Não, mas eu estou recebendo reclamação aqui, porque olha, gente, eu estou apresentando essa live da cidade de Vitória da Conquista, onde eu moro, tá? E estou recebendo assistência técnica de São Paulo, da minha filha, que é TI. Então, quando eu me arrumo aqui para a tela do Instagram, agora eu estou olhando para o celular. Pelo Instagram, estou apresentando pelo celular. Eu olho na tela do computador, eu já estou torta. Então, me desculpa aí, quem está assistindo pelo Facebook, que eu estou apresentando por 2 redes sociais. O intuito meu é poder ajudar um número maior de pessoas, trazer informações de grande relevância, tentar passar essa imagem de que a composição, o diálogo é melhor do que qualquer litígio, e sempre dando um recado de paz. Eu gosto muito. A área de família é complexa, tá? Principalmente naquele momento da separação, mas nesse momento de filho já com 18 anos é muito tranquilo, porque os pais já estão cada um em novos relacionamentos, então é muito bom. Agora, assim que separa, é problema, não é fácil, nem para o advogado, porque o advogado tem que se comportar como advogado, como psicólogo, como amigo. Às vezes o advogado... Às vezes não, ele é obrigado a defender o lado que contratou ele é obrigado por força de lei. Mas o outro lado fica chateado. Então, é muito boa a composição. Eu aconselho sempre que se entendam, que evitem transtorno. E eu estou esperando perguntas aqui, não estou vendo. Boa noite, opa. Ah, tá.
Ah, tem uma pergunta aqui bem interessante. Muito interessante, por sinal. Atenção aí, ó, pessoal que está assistindo aí pelo Instagram. Vocês não saiam, por favor. Vamos até o final, que logo, logo vocês... O Instagram somente 1 hora, faltam apenas 13 minutos. Então, eu tenho uma pergunta aqui, veja que pergunta interessante. Boa noite, amiga. Amiga, minha dúvida é como posso pagar a pensão em alimentação? Olha só, como posso pagar a pensão em alimentação, uma vez que sei que o valor não está sendo usado da forma correta? No entanto, não tenho como comprovar isso. Olha, amigo, essa pergunta veio pelo Facebook, tá, gente? Então, deixa eu dar uma atençãozinha aqui para a tela do computador. Você tem como provar isso. Como não tem? Oh, calma, meu irmão, você tem. Garanto a você, faça um esforço que você vai conseguir a prova. Se realmente o que você me pergunta aí está acontecendo com você, eu acredito que sim. Porque você não iria vir aqui trazer um argumento desse se de fato não fosse real. Eu acredito em você. Qual é a minha sugestão? Prova testemunhal, tá? Se a mãe, você paga um determinado valor para seu filho e esse valor já foi determinado judicialmente, né? Fato. Aí você sabe que a mãe está desviando essa verba para si própria, está fazendo gastos extras. Muito fácil provar, tá? A mãe não trabalha e a mãe vive em festa. A mãe não trabalha e vive usando roupas de marcas, roupas caras. A mãe não trabalha e você vê que ela não compra, não tem como comprar roupas para seu filho. Seu filho está sempre com as mesmas roupinhas. Para que mais prova de que isso? Alegue e prove. São fotografias, conversas via WhatsApp, e-mails. Você leva para seu advogado esses argumentos, tá? Prove que ela não trabalha e que o dinheiro que você paga não está sendo aplicado como deveria, que seria na educação, na alimentação, na vestimenta do seu filho, tá? Fotografa seu filho, faz um videozinho, tá? Você próprio pode conversar com o filho discretamente. Por favor, não leva problema para o filho, discretamente. Quando que a mamãe comprou roupa para você, quando que a mamãe saiu com você, você próprio pode fazer uma entrevistinha, tá? Gravar, e tudo isso serve de prova. Você só não pode induzir seu filho a responder o que você quer que ele responda. Mas você tem prova sim, é só você fazer um pouco de esforço. Prove, vá para o juiz, diga que você quer trocar o valor que você paga em pensão em alimentos e faça uma lista dos alimentos que você quer dar a seu filho mensalmente. Lógico que se você provar que o dinheiro está sendo desviado para outros gastos e você apresentar uma lista de alimentos que você sabe que seu filho já tem costume, dentro desses alimentos você vai conhecer, você conhece seu filho, você que é pai, você que é mãe, você conhece seu filho, você sabe o que é melhor para seu filho. Por favor, não coloca miojo para a criança, né? Mas frutas, leite, queijo, esses alimentos são alimentos importantes para o crescimento, a alimentação de uma criança. Então, faça isso que você tem tudo para ganhar. Agora, leva a prova. Se você não levar a prova pode ser essa que eu acabei de dizer. Tudo é prova, tá? Lógico que você não vai conseguir a confissão da mãe, ela vai negar. Mas se ela não trabalha, você prova mais fácil. Se ela trabalha, ela pode chegar para o juiz e dizer, não, eu gasto comigo meu dinheiro. Mas você tem meios de provar, sim. Como? Mostrando para o juiz que seu filho está sempre com as mesmas roupinhas, tá? Dependendo da idade da criança, você pode arrolar
dependendo da idade. Não me leva uma criança de 5 anos, de 6 anos para o juiz. Você pode arrolar como testemunha do juiz para o juiz ouvir a criança. Tá? O que eu não recomendo muito, só em último caso. E você tem também a prova testemunhal que você vai ter. Eu costumo dizer, se você consegue provar, o seu direito você deve correr atrás. Né? Porque o direito, de fato, não é seu, é de seu filho. Mas você está lamentando, né, a forma como o dinheiro que você paga para seu filho está sendo desviado porque a mãe não aplica corretamente. Inclusive, ela está cometendo um crime, né? Ela está cometendo um crime. O valor é pago à criança. E você tem o direito e pode fazer isso, tá bom? Tem mais pergunta? Doutora Marcos Aragão. Doutora, quando está o cego aqui encostando para ler. Quando uma mãe entra com uma ação, quanto tempo leva em média para ser resolvido? Olha, depende da ação. Se for uma ação de revisão de pensão, não sei se você está me perguntando se é uma ação de revisão de pensão, que é o tema da live de hoje, ou se é uma ação de alimentos, por exemplo. Mas seja qual for, em São Paulo, hoje, a audiência de conciliação, que geralmente os juízes buscam, né? Existe a resolução federal 125, que ela traz essa providência de acelerar os processos, principalmente os processos de família que demoraram muito. Então, o que acontece? Essas ações, em 3 meses, no máximo, ocorre a primeira audiência. Em 3 meses, no máximo, ocorre a primeira audiência. Se na primeira audiência houver o acordo, as partes cada um ceder um pouco, com certeza a ação se resolve em 3 meses. Isso é em São Paulo. Vitória da Conquista não é bem assim, é um pouquinho mais demorado. Mas as ações de família, geralmente, não demora tanto. Temos essas perguntas. Então, gente, mais perguntas aí? Marcos Aragão, antes era muito demorado, mas com o procedimento digital, o processo eletrônico, inclusive eu estou aqui agora, né, em Vitória da Conquista, e eu posso fazer uma audiência em São Paulo amanhã. Como? Você vai pegar o avião e vai para lá? Não. Eu vou pegar apenas o meu certificado digital, tá? Eu vou pegar apenas o meu certificado digital, que é mais um pendrive como esse, e vou entrar no processo, que é um processo online, e vou estar aqui. Meu cliente pode estar em São Paulo e o juiz pode estar ou no fórum ou na casa dele, e a gente resolver esse problema através da audiência online, que já está ocorrendo agora por conta dessa pandemia. Antes já existia, né? Já existia esse tipo de audiência, geralmente audiência criminal. Eu mesmo já fiz inúmeras audiências dessa forma. E agora, para essa pandemia, é uma forma de se estar acelerando um processo e fazendo as audiências online, tá bom? Mais perguntas? Vamos, gente, hoje... Meu filho... tem outra pergunta aqui, Meu filho vai completar 18 anos, ele vai perder a pensão? O correto é fixar de acordo com os aumentos do salário mínimo. Olha, o que eu digo? O filho vai completar 18 anos. Vai perder a pensão? Vai perder a pensão, sim. Só que para isso, meu amigo, olha, ele vai completar 18 anos e ele realmente vai perder a pensão. Só que, se for uma pensão que
existe uma determinação judicial para ser descontada em folha de pagamento, ela vai continuar se você não tomar a devida providência, que é entrar com açãozinha de exoneração de pensão alimentícia, tá? Se você pode pagar um advogado, já contrata um advogado, faltando 2 meses, para que o advogado tome essa providência. Inclusive, a prova é simples, é simplesmente comprovar com a certidão de nascimento ou a cópia do RG do filho, tá? Juntar o desconto da empresa e pedir ao juiz para exonerar aquela obrigação e oficiar a empresa para parar o desconto. Se é funcionário público, o procedimento é o mesmo, oficiar o órgão para parar o desconto, mas somente um juiz pode fazer isso. Infelizmente, né? Agora, se você paga sem ser através dessa modalidade de desconto em folha, completou 18 anos, o filho não entrou na faculdade, tchau e benção, tá? Tchau e benção, não paga mais. Mas tem outra coisa que muita gente me pergunta, né? Muita gente me pergunta, doutor, é o seguinte, minha filha, eu pago pensão para minha filha e ela se casou, ela está casada, tem 2 filhos, tá? Tem 2 filhos e agora minha filha quer que eu pague muito mais, porque ela já tem, eu pago para ela e ela cobra para os 2 filhos. Não paga, só se você quiser, por livre e espontânea vontade. Por dever, não. Porque o filho, no momento que ele se casa, tá? Acabou a sua obrigação com pensão alimentícia. Acabou. Aí o que você tem que fazer? Exoneração de pensão do mesmo jeito. Alegando para o juiz que a filha casou, que a sua obrigação só foi até aquele momento e que quem é responsável em sustentá-la a partir de agora é o marido, tá bom? Então, não se paga pensão alimentícia para filhos, ainda que menor de idade, mas se casou. Ele se casou, a maioridade dele é automática, tá? Casou com 16 anos, aí a mãe ou o pai vai lá no cartório autorizar o casamento. Quando ela autoriza o casamento, ela está autorizando também a maioridade dele. A maioridade já não tem obrigação, tá bom? Ainda que esse filho ou essa filha ingresse na faculdade, a obrigação do pai acabou. Exatamente por quê? Porque casou, a condição é outra, muda o estado civil. A responsabilidade com essa pessoa não é mais dos pais, e sim do marido. Ok? Mais perguntas? Gente, como é que tá? Vocês estão gostando dessa live? O assunto tá interessante? Oficial Conquistense. Você fez uma pergunta aí de 18 anos e eu respondi lá. Tem mais alguma pergunta? Meu filho vai completar Batista. Ele não é que ele vai perder, né? É que você não tem mais o dever de pagar. Se o filho completa 18 anos e ingressar na faculdade, continua a obrigação do pai, tá? Até que ele conclua o curso, tá? Ou até que ele complete 24 anos de idade. Mas o que eu sugiro? Se ele vai completar 18 anos e você recebe o desconto, e ele recebe através de desconto em folha, ou seja, o seu empregador desconta na folha de pagamento aquela determinação judicial. O que você tem que fazer? A mesma coisa que eu falei agora anteriormente. Você tem que entrar com ação de exoneração de pensão, tá? Exoneração de pensão em razão do filho completar 18 anos, ou seja, se tornar uma pessoa maior de idade e não ter ingressado na faculdade. O fato é esse. E a prova, qual é a prova? Simples, apenas o documento do filho. Você vai fazer essa prova, ok? Tem mais perguntas? Alguém aí, olha, eu tô passando a tela, gente, para mim ver se... Ai, Ângela, você é maravilhosa. Você já conhece essa tia, né, filha? Gente, ó, eu tô conferindo aqui, todas as perguntas eu respondi, né? Respondi. Pelo Instagram,
tá fechando o horário, então vocês, eu já vou me despedir. Obrigada pelo carinho, obrigada por dispensar esse tempo e me prestigiar, vir aqui.